Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje você vai aprender a fazer essa peça que está super em alta e a tendência é que fique mais em alta, é o bucket hat. Já ouviram falar? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa receita e como fazer nessa variação que é bem mais tranquila de fazer do que aquela toda em pontos baixos. Você vai fazer essa receita bem rapidinho. Então, bora crochetar! Vem comigo! Neste tutorial, eu vou utilizar o fio de poliéster 3 mm na cor azul marinho. Vou utilizar também linha invisível para costurar a etiqueta. Aqui eu tenho a etiqueta e, como eu já falei em outros vídeos, a etiqueta agrega valor à peça. Aqui eu tenho uma agulha de 5 mm, uma agulha de crochê, agulha de tapeçaria para o arremate, agulha de costura para costurar a etiqueta e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Aqui eu vou posicionar meus dois dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o meu polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos, cruzando. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, coloco por baixo dessa primeira argolinha, ó, que se formou em volta dos meus dois dedos, com o ganchinho da minha agulha. Eu puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. Puxo aqui para cima. Retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico. Posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. O anel mágico e esse fiozinho mais curto fica para frente. E o fio que vem do rolo fica para trás. Agora eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. E vou fazer mais duas correntinhas para subir. Uma, duas. Aqui eu tenho um total de 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou trabalhar em cima desses dois fios aqui. Então, vou laçar a minha agulha, vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Eu preciso ter, no total, dentro desse anel mágico, 13 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas. Então, eu preciso ter mais 11 pontos altos. Então, laço a minha agulha, coloco dentro do anel mágico e faço aqui o terceiro ponto alto. Quarto. E eu vou fazendo assim, até ter um total de 13 pontos altos. Feito aqui meus 13 pontos altos, vou puxar esse fiozinho aqui mais curto para fechar o anel mágico. Assim. Agora, aqui de início, ó, eu fiz 3 correntinhas. Deixa eu dar uma viradinha aqui, tá pra ver, né, ó. Uma correntinha, 2, 3, ó. No meio dessas 2 alcinhas, vou colocar a agulha, vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha primeira carreira com um total de 13 pontos altos. Agora eu vou pra terceira carreira. Vou puxar essa argolinha, vou no próximo ponto de base. Embaixo dessas 2 alcinhas, ó, pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás, assim. Agora, essas 2 alcinhas que eu puxei essa argolinha para trás, eu coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas pela parte da frente. Laço a minha agulha, puxo o fio aqui para cima, ó. E aqui eu dou uma puxadinha, né, para fazer um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base, tá? Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. Opa! Esse ponto alto sozinho que eu tenho aqui no início, ó, no final da carreira, eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele, no mesmo ponto de base, e aí vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa segunda carreira. Chegando ao final da segunda carreira, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base, laço a minha agulha e agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, né? Que esse meu primeiro ponto eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, coloco a minha agulha
do ladinho desse primeiro ponto que eu fiz dessa carreira, laço a minha agulha, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho esse meu primeiro ponto, né? Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, ó, no meio dessas duas alcinhas dessa correntinha que ficou em cima desse ponto baixo, eu coloco a minha agulha, ó, no meio dessas duas alcinhas, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha carreira com um total de 26 pontos altos. Agora eu vou para a terceira carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha pela parte de trás e embaixo dessas duas alcinhas. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Assim. Nessas duas alcinhas que eu puxei essa argolinha para trás, eu coloco a minha agulha pela parte da frente, laço a minha agulha, puxo aqui para cima e faço um ponto baixo, puxo essa argolinha e faço uma correntinha. E aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou laçar a minha agulha. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro ponto, ele vai ficar sozinho, mas quando eu finalizar a carreira, eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele e vai ficar um aumento, tá? Que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, laço a minha agulha, no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Aqui eu fiz, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e aqui eu fiz um ponto alto sozinho. E agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto que eu fiz de início, que ele está sozinho, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto para juntar com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, coloco a agulha no ladinho desse primeiro ponto, laço a minha agulha, né? Trago aqui para cima e faço um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto baixo, aqui eu tenho uma correntinha em cima, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas da correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha terceira carreira e com um total de 39 pontos altos. Agora eu vou para a quarta carreira. Embaixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha para trás, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas pela parte da frente, laço a minha agulha, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha. Agora eu laço a minha agulha e nessa quarta carreira eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho, no ponto de base seguinte, faço outro ponto alto sozinho. E agora, no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos, que é um aumento, né? Então, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse primeiro ponto aqui, ó, que ele está sozinho, né? O primeiro ponto de início, no final da carreira, eu vou juntar outro ponto alto juntinho com ele e vai ficar um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. E no ponto de base seguinte, faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um aumento e aqui eu fiz 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Agora eu laço a minha agulha e nesse primeiro ponto que eu fiz dessa carreira, eu vou colocar a minha agulha aqui do ladinho, vou fazer outro ponto alto para juntar com ele e vai ficar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Aqui eu faço um ponto alto, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, coloco a minha agulha no meio dessas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo
a quarta carreira é com um total de 52 pontos altos. Agora eu vou para a quinta carreira e a partir da quinta carreira eu vou repetir as carreiras seguintes, ó, como eu fiz na quarta carreira, tá? Com 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e depois um aumento, tá? E vou iniciar da mesma forma que eu estou iniciando aqui e que eu iniciei as carreiras anteriores, tá? E vou fechar da mesma forma também. Ó, aqui é 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, um aumento, da mesma forma que eu fiz na quarta carreira. E sempre que eu iniciar, eu vou ficar com esse primeiro ponto sozinho, mas no final da carreira, eu vou juntar outro ponto alto com ele, vai ficar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo essa sequência de aumentos, tá? Até chegar o tamanho necessário, tá? Que comece a descer na cabeça, tá? Então, eu vou continuar falando para vocês nas próximas carreiras, tanto as contagens de ponto, quanto qual padrão que eu vou seguir, para continuar aumentando, tá? Eu quero muito que vocês tenham a liberdade de fazer o tamanho necessário, por exemplo, para uma criança, ou para fazer quem tem uma cabeça maior ou menor. Então, independente do tamanho da cabeça para a qual você vai fazer, eu quero que você faça personalizado, para você ou para quem você quiser fazer, tá? Então, você pegue o miolo aqui, ó, coloque no topo da sua cabeça, ou de quem você tá querendo fazer, e vai aumentando até mais ou menos no começo ali, tá? Da voltinha da cabeça, tá? Que comece a descer, tá? Para que tenha um encaixe bacana, pra gente começar a descer, tá? Mas antes que precise fazer as carreiras para descer, a gente precisa fazer essas carreiras de aumento, tá? Até chegar no tamanho que a gente precisa, tá bom? Então, eu vou fazer essa quinta carreira, vou ver se já está bom. Você também pode ver se a quarta carreira já está bom para você, tá? Para mim ainda não está, então vou fazer a quinta, vou testar. Se não estiver boa para mim, vou fazer a sexta, mas com a mesma quantidade de aumentos, tá bom? Ó, aqui eu finalizei a quinta carreira, tá? E 5 carreiras para mim foi suficiente, tá bom? E agora, a próxima carreira eu vou fazer de pontos altos cruzados, tá? Eu não vou fazer aumento, tá? Então, ó, nessas 2 alcinhas que eu puxei essa argolinha para trás, coloco a minha agulha por baixo, laço a minha agulha, puxo aqui para cima e faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Aqui é o equivalente a um ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui nesse ponto, ó. Aqui é o meu ponto que eu acabei de fazer no ponto de base, é no ponto de base atrás. Coloco a minha agulha no ponto de base, embaixo das 2 alcinhas, e faço aqui um ponto alto cruzado. Laço a minha agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Opa, escapou. Laço a minha agulha, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. Ó, essa carreira vai ser toda assim, tá? De pontos altos cruzados. Agora, o próximo, ó, não esquecendo, ó, que aqui já tem um ponto, tá? Não pode colocar no mesmo, senão vai dar errado a contagem certinha no final, tá? Então, ó, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto nesse ponto de base que eu pulei e faço um ponto alto cruzado. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sexta carreira, né, que é de pontos altos cruzados, vou fazer meu último ponto alto cruzado. Aqui eu volto nesse ponto de base que eu pulei e faço o ponto alto cruzado. Agora, eu venho aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui, ó, dá pra ver? Do primeiro ponto, né, que eu fiz. E faço, porque o primeiro ponto que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, no meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha,
e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? E eu finalizo aqui a minha sexta carreira de pontos altos cruzados. E com um total de 34 pontos altos cruzados. Agora eu vou para a sétima carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, ó, dá pra ver direitinho, né? Ó, coloco aqui a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Agora, nessas duas alcinhas de onde eu puxei essa argolinha, coloco aqui pela parte da frente, embaixo, laço a minha agulha, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo e uma correntinha que eu tenho equivalente a um ponto alto. Nessa sétima carreira, eu vou fazer todinha em pontos altos, sem aumento nenhum, tá? Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa sétima carreira. Aqui eu finalizei a sétima carreira de pontos altos fechados, ó, aqui ele já tá com a voltinha, ó, já tá descendo. Então, aqui o esquema vai ser o seguinte, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos cruzados e uma carreira de pontos altos fechados, tá? Ó, a próxima carreira é pontos altos cruzados, depois vai ser pontos altos fechados. Não vai ter um aumento nenhuma dessas carreiras, tá? E eu vou só repetir várias vezes até chegar o tamanho que eu desejo, tá? Daí eu vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz até chegar no tamanho bom para minha cabeça, tá? No seu caso, vai experimentando, vai colocando na sua cabeça e vai vendo como vai ficar, tá bom? Olha, pessoal, para mim esse tamanho aqui já ficou legal, tá? Já coube na minha cabeça, já está chegando na altura da minha testa e para chegar a esse tamanho foi necessário 3 carreiras de pontos altos cruzados, 1, 2, 3, e 3 carreiras de pontos altos fechados sem aumento. Essa aqui, essa e essa, são 3, né? E se você ver que está muito apertado na sua cabeça, é só você aumentar mais uma carreira de pontos altos fechados, tá? No caso aqui, eu fiz até a 5ª carreira, você pode fazer até a 6ª carreira com aumentos, tá? O mesmo aumento, né? A cada 2 pontos altos sozinho, vem depois um aumento, tá? Como na 4ª e na 5ª carreira. E se você, no caso, achar que aqui está muito grande aqui, ó, né? E você quer fazer, por exemplo, um infantil, é só você diminuir a carreira, tá? Aqui no começo. Ao invés de fazer 5, então faça 4, tá? Ou 3, tá bom? O importante é você conseguir do jeito que você gosta, tá bom? Agora eu vou fazer a aba. Embaixo dessas duas alcinhas, pela parte da frente, coloco a minha agulha por baixo, laço a minha agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, a cada 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, eu laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. E no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu fiz um, agora eu vou no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Esse primeiro ponto aqui, ó, eu não conto agora no início, tá? Porque no final da carreira, eu vou colocar mais um ponto alto juntinho com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um aumento, tá? Então, agora... eu fiz um aumento, agora eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu fiz um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto sozinho, e aqui eu faço o terceiro ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, eu faço um aumento, que é 2 pontos altos, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2.
Aqui eu tenho um aumento e agora eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos sozinhos, laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto aqui, vai ficar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu tenho um ponto baixo, né, que é meu primeiro ponto dessa carreira, e aqui eu tenho uma correntinha, vou colocar a minha agulha no meio, ó, dessas duas alcinhas, laço o fio, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a carreira. Agora eu vou para a segunda carreira da aba. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, pela parte de trás, embaixo das duas alcinhas, coloquei a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Agora eu coloco a minha agulha pela parte da frente, embaixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha. Laço a minha agulha, trago o fio aqui para cima, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer, nessa segunda carreira da aba, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira da aba, tá? A cada 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço a minha agulha e faço aqui o terceiro ponto alto sozinho, um sobre cada ponto de base. Agora, eu laço a minha agulha e no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui, ó, no início, né, que eu tenho esse meu primeiro ponto, que ele está sozinho, no final da carreira, eu vou colocar um ponto alto juntinho com ele, vai ficar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Só para relembrar. Agora que eu fiz um aumento, então, vou fazer mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Aqui eu já tenho meus 3 pontos altos sozinhos, e no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer, ó, acabei de fazer o aumento, né, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e agora eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira da aba, aqui eu fiz 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e agora eu laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, e aí vai ficar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui, ó, aqui eu tenho um ponto baixo, né, e uma correntinha em cima, que esse é o equivalente, nesse meu primeiro ponto, é o equivalente a um ponto alto. Coloco a minha agulha nessa correntinha que está em cima do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizo a minha segunda carreira da aba. Agora eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo em volta de toda a peça, tá? Então, aqui, ó, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço a minha agulha, puxo esse fiozinho aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto de base e faço outro ponto baixíssimo. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E nisso vai dando um lindo acabamento. Olha como fica lindo. Olha a diferença, sem o acabamento e com o acabamento. Fica outra coisa, né? Vou dar uma puxadinha aqui no fio. E eu vou fazendo assim, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a última carreira de pontos baixíssimos, aqui eu vou fazer meu último ponto baixíssimo dessa carreira. Aqui é meu último ponto baixíssimo e aqui é o primeiro. Então, agora eu corto o fio, deixo mais ou menos uns 15 centímetros para arrematar, puxo essa argolinha, agora eu vou colocar o fio, ó, na agulha de tapeçaria, tá? Aqui eu já coloquei o fio na agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamento desse ponto, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, esse aqui é o último, né? Ponto baixíssimo, e esse aqui é o primeiro. Vou colocar a minha agulha, ó, nesse primeiro ponto, assim. Agora, pela parte de trás, ó, coloco a minha agulha nesse último ponto.
E volto novamente, ó, coloco a minha agulha dentro do primeiro ponto. Pronto. E aqui eu finalizo a carreira. Agora, eu vou passar aqui por trás, ó. Aqui é o lado do avesso, tá? Eu vou passar com a minha agulha. Tem que tomar cuidado para não passar pelo meio do fio, senão fica ruim para passar, tá? Ó, acaba às vezes pegando um pouquinho. Ó, aqui é o lado do avesso, então, né? Então, eu vou passar a minha agulha, ó, com o fio pelas alcinhas, ó, nos pontos atrás, tá? Do lado do avesso. Deixa eu ajeitar aqui, virar de ladinho. Agora, eu pulo esse último ponto e vou nos próximos. Ó, aqui acabou pegando em algum pontinho aqui. Peraí, ó, agora deu certo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pronto, aqui eu vou passar mais uma vezinha aqui, ó, pra finalizar. Deixa bem arrematadinho. E agora eu vou cortar o fio. E o outro fio eu vou arrematar da mesma forma. Aqui é onde eu acabei de fazer o acabamento, eu vou colocar a etiqueta, tá? Aqui eu vou colocar uma etiqueta de couro, dessa forma aqui, tá? Ó, vou posicionar aqui. Vou passar a minha agulha aqui no fio, ó. Deixa eu passar bem por baixo aqui pra não ficar aparecendo. Pra ficar com um acabamento bonitinho. Assim. E agora eu passo no meio dos dois fios pra prender, tá? Não sei se dá pra ver. Agora eu passo, ó, com a agulha no fio e passo por dentro do buraquinho da etiqueta. Passo por dentro do fio e passo no buraquinho da etiqueta. Deixa eu voltar aqui pro outro ladinho. Sempre passando com a agulha no fio, né? Da peça e depois no buraquinho da etiqueta. Pronto. Passar mais uma vez. E agora, ó, aqui se formou uma argolinha, ó. Dá pra ver, ó? Vou deixar mais ajustadinha pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Separar os dois fiozinhos aqui, os 4, né? Pronto, ó. Aqui se formou uma argolinha, tá? Eu vou passar com a minha agulha, ó, 3 vezes por dentro dessa argolinha. Opa, 1, 2, 3. E agora eu puxo, tá? Pronto. Agora eu passo com a agulha pela parte de trás. Aqui, fica um fiozinho aqui, ó. Pronto. Deixa eu puxar aqui que ele... Pronto, já ajustou, ó. Já ajeitou. Agora eu coloco a agulha pela parte de trás. E boto a etiqueta para esse lado aqui. Deixa eu ajustar aqui. Tá? E aqui. Agora, eu passo pelo fio e passo pelo buraquinho da etiqueta.
pelo fio e pelo buraquinho da etiqueta, ó. Vou fazendo da mesma forma que eu fiz no outro lado, tá? Eu volto aqui quando estiver já costurada a etiqueta. Então, vou fazer da mesma forma e o mesmo acabamento que eu fiz do outro ladinho, tá bom? Aqui no final, ó, eu passo algumas vezes por baixo, ó. Aqui eu já passei 6 vezes, tá? Por dentro do buraquinho aqui. Fiz aquela argolinha, passei 3 vezes a agulha e agora eu tô passando por dentro dos fios dessa forma aqui, tá? E agora eu corto o fio. Minha mão tá um pouco escorregadinha. Pronto. E aqui ajusto bem e corto o fio. E aqui a etiqueta já foi costurada. Olha como agrega valor à peça, né? Colocando a etiqueta. Fica lindo demais, né? Eu estou apaixonada, não vejo a hora de usar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedert Crochê. E até a próxima!